Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, no cargo de técnico e assistente social, com um roteiro completo dos principais tópicos do edital: o serviço social e as políticas sociais, história e projeto ético-político, atuação na contemporaneidade, ética profissional, PNAS, SUAS, LOAS, NOB SUAS, SCFV, Projovem Adolescente, medidas socioeducativas com foco em Los Angeles e PSC, benefícios assistenciais, serviços e programas, ECA, e por fim, conselhos de saúde e participação popular como controle social. A ideia é te dar uma visão organizada e aplicada, porque a banca costuma cobrar conceitos e também situações típicas da prática profissional. O serviço social é uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, que atua nas expressões da questão social, isto é, nas desigualdades, vulnerabilidades e violações de direitos produzidas e reproduzidas pela sociedade. O assistente social trabalha com acesso a direitos, proteção social, orientação, mediação e articulação com redes de serviços, sempre com base em princípios éticos e na legislação. Em prova, é muito importante entender que serviço social não é caridade nem assistencialismo. Ele é uma profissão com base técnica e política, voltada à garantia de direitos, à cidadania e à justiça social. Políticas sociais são as ações do Estado e da sociedade voltadas à proteção social, à redução de desigualdades e à garantia de direitos, como saúde, assistência social, educação, previdência, habitação e trabalho. Políticas públicas são a forma organizada de enfrentar problemas coletivos com planejamento, recursos, serviços e programas. E políticas setoriais são políticas voltadas a áreas específicas, como a política de assistência social, a política de saúde, a política de educação, a política de segurança alimentar. Para o assistente social, entender políticas sociais significa saber onde está o direito, qual serviço executa esse direito e como encaminhar corretamente o usuário, sem improvisar e sem responsabilizar a pessoa pela falta de acesso. A história do serviço social é cobrada porque explica mudanças de concepção e de prática. Em seus primeiros períodos no Brasil, o serviço social teve forte influência conservadora, com atuação vinculada a práticas de controle social, moralização e filantropia, em articulação com instituições religiosas e com o Estado em contextos de industrialização e urbanização. Com o tempo, a profissão passou por um processo de renovação, especialmente a partir das décadas finais do século XX, aproximando-se de análises críticas sobre a questão social, os direitos e as políticas públicas. Essa transformação se consolida no chamado Projeto Ético-Político Profissional, que é a direção social escolhida pela categoria para orientar a profissão em defesa dos direitos humanos, da democracia, da justiça social, da liberdade e da ampliação da cidadania. O projeto ético-político não é um slogan, é um conjunto de princípios e compromissos, defesa intransigente dos direitos humanos, compromisso com a população usuária, combate a preconceitos e discriminações, fortalecimento de participação social, defesa da universalidade de acesso a políticas públicas e luta contra práticas autoritárias e violadoras. Em prova, a banca costuma cobrar que o projeto ético-político coloca o serviço social como profissão comprometida com direitos e com a construção de uma sociedade menos desigual, e não como prática de favor. O serviço social na contemporaneidade enfrenta desafios específicos: precarização do trabalho, aumento de demandas por vulnerabilidade e violência, crescimento de populações em situação de rua, conflitos familiares, violações de direitos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos, desigualdade territorial e dificuldade de acesso a políticas públicas por falta de estrutura. Ao mesmo tempo, há avanços legais e institucionais, como SUAS, conselhos de políticas e mecanismos de controle social. Em prova, é comum aparecer a ideia de que a prática profissional deve ser crítica e fundamentada, articulando atendimento direto com planejamento, diagnóstico social, trabalho com rede e participação em gestão e controle social, sem reduzir a atuação apenas a atendimentos individuais. A ética profissional e a relação com a instituição, o usuário e os profissionais é um ponto central. O assistente social deve atuar com respeito à dignidade do usuário, sigilo profissional, não discriminação, escuta qualificada e informação clara.
A relação com a instituição envolve cumprir atribuições e normas, mas também preservar a autonomia técnica e agir conforme princípios éticos. Em prova, aparece muito conflito entre demandas institucionais e ética. Por exemplo, a instituição pode querer restringir acesso indevidamente ou exigir relatórios com exposição excessiva do usuário. A conduta correta é orientar-se pelo Código de Ética, pela legislação e pela necessidade de proteger direitos, produzindo registros técnicos com o necessário, evitando julgamentos morais, mantendo sigilo e compartilhando informações apenas quando há base legal e necessidade para garantia de direitos. A relação com outros profissionais exige interdisciplinaridade. O assistente social não substitui psicólogo, educador, enfermeiro ou jurista. Ele articula e trabalha junto, respeitando competências, e o foco é atendimento integral. Agora entramos na Política Nacional de Assistência Social, APNAS, e no SUAS. A APNAS organiza a assistência social como política pública de seguridade social, não contributiva, destinada a quem dela necessitar, visando proteção social e enfrentamento de vulnerabilidades. Ela se estrutura por seguranças socioassistenciais, como acolhida, convívio, renda, autonomia e apoio a situações de risco. Em prova, a banca cobra a lógica da assistência social como direito e dever do Estado, e não como benefício por favor. O SUAS é o sistema que organiza a gestão e a oferta de serviços socioassistenciais no território, com padronização de níveis de proteção e organização de rede. Ele estrutura a assistência em proteção social básica e proteção social especial. A proteção básica atua na prevenção de riscos, fortalecendo vínculos familiares e comunitários e reduzindo vulnerabilidades antes que virem violações graves. O principal equipamento da proteção básica é o CRAS. Já a proteção social especial atua quando há violação de direitos, como violência, abuso, negligência, exploração, situação de rua e rompimento de vínculos. A proteção especial se divide em média complexidade, quando há violação mas não há rompimento total de vínculos e não há necessidade de acolhimento institucional, e alta complexidade, quando há necessidade de acolhimento e proteção integral fora do domicílio. O principal equipamento da especial de média complexidade é o CREAS, e na alta complexidade entram serviços de acolhimento, casas de passagem e outras modalidades. A LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, é a base legal. Ela define assistência social como direito do cidadão e dever do Estado, integrante da Seguridade Social. Estabelece objetivos como proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, amparo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária, e garantia de um salário mínimo de benefício mensal para pessoa idosa e pessoa com deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, que é o BPC. Em prova, a banca cobra muito LOAS ligada ao BPC, é benefício assistencial, não contributivo, e tem critérios específicos. A NOB SUAS, Norma Operacional Básica, organiza o funcionamento do SUAS em termos de gestão, responsabilidades, financiamento, regulação e padrão de serviços. Ela define papéis de União, Estado e município, e define gestão do trabalho, vigilância socioassistencial, monitoramento e avaliação. A banca pode cobrar que o SUAS exige planejamento e diagnóstico territorial, e que a oferta deve ser organizada conforme tipificação dos serviços e pactuações. Também cobra que o trabalho no SUAS depende de equipe de referência e de estrutura adequada, e que a gestão envolve cofinanciamento e pactuação em comissões intergestores. Dentro dos serviços, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SCFV, é muito cobrado. Ele é um serviço da proteção social básica, ofertado geralmente no território do CRAS ou em unidades referenciadas, com atividades em grupo para prevenir situações de risco social, fortalecer vínculos familiares e comunitários, promover participação e desenvolver potencialidades. Ele atende diferentes faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, com foco em convivência, cidadania e prevenção. A banca cobra que SCFV não é reforço escolar e não é assistência material. É trabalho socioeducativo, de convivência e vínculos, articulado com o PAIF e com a rede.
Também pode cobrar que SCFV deve respeitar diversidade, promover inclusão e fortalecer proteção social. Projovem Adolescente aparece como uma política-programa voltado a adolescentes e jovens, historicamente vinculado à proteção básica e ao fortalecimento de vínculos, com foco em participação, protagonismo, permanência na escola e prevenção de vulnerabilidades. Em provas, pode aparecer como exemplo de ação socioeducativa para adolescentes, articulando convivência, cidadania e preparação para transições do ciclo de vida. Mesmo com mudanças de nomenclatura e programas ao longo do tempo, a banca geralmente cobra o conceito. Serviço-projeto voltado a adolescentes, com ações coletivas, fortalecimento de vínculos e prevenção. Medidas socioeducativas são um ponto forte, especialmente quando o edital cita o Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Medidas socioeducativas são aplicadas a adolescentes autores de ato infracional, conforme o ECA, e têm natureza pedagógica e de responsabilização, não de punição penal como no sistema adulto. A liberdade assistida, lá, envolve acompanhamento do adolescente por equipe técnica, com orientação, apoio, elaboração de plano individual, acompanhamento de escola, família e rede, buscando responsabilização e reinserção social. Prestação de serviços à comunidade, PSC, envolve realização de atividades gratuitas de interesse geral, por período determinado, em entidades e serviços, também com acompanhamento. O serviço especializado no SUAS, geralmente no CREAS, acompanha adolescentes em Los Angeles e PSC, articulando rede, garantindo direitos, prevenindo reincidência e promovendo acesso à educação, saúde, cultura e qualificação. Em prova, a banca cobra que o acompanhamento é socioeducativo e que envolve família, território e rede, e que o objetivo não é vigiar, mas apoiar e responsabilizar com perspectiva de direitos. Benefícios assistenciais incluem o BPC e também benefícios eventuais, conforme regulamentações. O BPC, benefício de prestação continuada, é garantia de um salário mínimo para pessoa idosa ou pessoa com deficiência que comprovem baixa renda e critérios legais, sem necessidade de contribuição. Benefícios eventuais podem ser concedidos em situações como nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade, conforme regulamentação municipal, e devem ser vistos como direito e proteção, não como favor. Em prova, a banca cobra que benefício não substitui serviço. Benefícios e serviços se complementam. Uma família pode receber benefício, mas também precisa de acompanhamento pelo PAIF no CRAS, ou pelo PAEFI no CREAS, dependendo do caso. Serviços e programas no SUAS se organizam com base na tipificação. Na proteção básica, o PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, é central no CRAS. Ele trabalha acompanhamento familiar, fortalecimento de vínculos, acesso a direitos, prevenção de riscos e orientação. Na proteção especial, o PAEFI, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, é central no CREAS, atuando quando há violação de direitos, como violência doméstica, abuso sexual, negligência e trabalho infantil. Alta complexidade inclui acolhimento institucional quando há rompimento ou risco grave. O ECA entra como base porque a assistência social e proteção de crianças e adolescentes estão diretamente conectadas. O ECA estabelece proteção integral e prioridade absoluta e define direitos como educação, saúde, convivência familiar e comunitária, proteção contra violência, exploração e negligência. A escola e o SUAS são parte da rede de proteção. Em prova, a banca pode cobrar que situações de violência contra criança e adolescente exigem notificação e acionamento de rede, incluindo conselho tutelar, quando necessário. O assistente social deve atuar com proteção e encaminhamento, com sigilo e responsabilidade, evitando exposição e revitimização. Conselhos de saúde e participação popular como controle social aparecem no edital para reforçar que políticas públicas se sustentam em participação social. Controle social é a participação da sociedade na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas. No SUS, isso ocorre por conselhos e conferências. Na assistência social, também há conselhos e conferências. Em prova, o importante é entender que controle social é mecanismo democrático,
fortalece transparência e legítima decisões, e que o assistente social pode atuar apoiando participação, orientando usuários sobre direitos e fortalecendo conselhos e conferências, sempre respeitando seu papel técnico. A banca pode cobrar o papel dos conselhos como instâncias permanentes, com representação de usuários e trabalhadores, e o papel das conferências como espaços periódicos de avaliação e proposição. Também pode cobrar que participação social não é a burocracia, é garantia de que a política pública responda às necessidades reais do território. Para fechar, vamos montar um mapa que resolve quase todas as questões desse edital. Serviço social atua na questão social e na garantia de direitos por meio de políticas públicas. O projeto ético-político orienta a profissão para direitos humanos, democracia e justiça social. Ética envolve sigilo, respeito, não discriminação e autonomia técnica. PNAS organiza assistência como direito. Suas estrutura a rede por proteção básica, com CRAS, e proteção especial, com CREAS e acolhimentos. LOAS é a lei base e inclui o BPC como benefício assistencial. NOB suas organiza gestão, responsabilidades e padrões. SCFV é Serviço Coletivo de Convivência e Vínculos na Proteção Básica. Medidas socioeducativas LAI-PSC são acompanhadas por serviço especializado, geralmente no CREAS, com foco socioeducativo e rede. Benefícios assistenciais e eventuais complementam serviços, mas não substituem. ECA dá proteção integral a crianças e adolescentes. E controle social, por conselhos e participação popular, é mecanismo democrático de acompanhamento das políticas, inclusive saúde e assistência. Se você estudar com esse mapa, você responde tanto questões conceituais quanto questões situacionais com segurança.